dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai ver esse vídeo. A pedido de algumas amigas, professoras, amigas mães, eu resolvi fazer um vídeo que é iniciando o processo de alfabetização. Então, eu coloquei porque a maioria das professoras ou das mães também que auxilia seus filhos começa pelas vogais. Não é o meu caso, porque eu abordo o alfabeto o tempo todo. Como dizia uma professora que eu tive lá na infância, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E como a gente tem a nossa rotina, a gente todo dia trabalha de alguma maneira as letras. E aí a gente vai trabalhar como é que essas vogais são abordadas por mim e por muitas pessoas que trabalham com a fonética. Alguns professores não aprenderam, não é que não falem, mas é porque não aprenderam assim. E diz A, E, I, O, U. A princípio, o E, ele não é E, se ele não estiver acentuado. Ele é E. Então, A, E, I, O e U. A gente depois, no final, vai contar para observar isso. Eu vou começar a abordar isso com umas crianças que acabaram de entrar na escola com 4 anos de idade. Quando a gente dá os estímulos e os referenciais, a criança que já tem maturidade, ela vai conseguir alcançar, outras não. Você dá o estímulo, não prejudica ninguém. Na verdade, auxilia alguns que já conseguem caminhar junto. Então, olha só, A aqui. Esse A é A, mas quando o A está acompanhado de tio, ele nasaliza, não faz mais A, ele faz AN. Outra maneira que ele vai fazer AN é ele acompanhado da letra N, ele vai fazer AN também. E outro, nasalização, ele vai fazer AN. Quando eu vou escrever, por exemplo, Fanta, eu falo Fanta. Mas se eu for escrever tampa, eu vou escrever tampa. O M nasalizou bilabial, porque o M, o som do M faz Então aqui não é, faz e aqui faz Minha boca permaneceu aberta. Então só a gente observar aqui, ó, esses dois têm mesmo som. Esse tem esses são sons parecidos apenas com escritas diferentes. E o E, que todo mundo diz mas na verdade é E. Eu falo escova, escola, escada, Edilza, que é o meu nome. E aí, para ser presta bem atenção, eu preciso do acento. Quando eu vou escrever épico, por exemplo, o E, ele é acentuado. Aí ele virou ele não é E. E aí, ele pode também ser de entrada. Mas a diferença aqui, ó, de bilabial, percebeu? Empada. Então aqui, cada um conjuntinho, ou cada E aqui, teve um som diferente. Posso fazer isso, Edilza, no início, quando a criança entrou na escola? Não, gente. Eu vou falar do A, do AN. Aqui a gente explora tudo que tiver em sala. Eu exploro principalmente o nome das crianças. Fazer um fichário com o nome deles e todos os dias pegar um nomezinho para explorar, vai ter sempre uma Ana na sala. E aí quando pegar, olha, por que o nome da Ana não é Ana? É Ana. Vai visualizar que tem a letrinha do navio do lado. Porque nesse momento a gente não costuma, quem vai trabalhar com fonético, não costuma falar o nome da letra, que isso atrapalha bastante no momento em que ele for escrever ou ele for tentar ler. E a gente precisa, no processo de alfabetização, a gente lembrar que o letramento é muito mais importante, que o letramento ele vai
ter o raciocínio lógico para não só decodificar letras de junção e formar uma palavra, mas ele vai saber o significado. E aí é bem diferente, porque aí ele já está trabalhando ativamente nesse processo. Ok. Aqui o I. I. O I, ele é I. O I não tem muita alteração. Ele mesmo acentuado, ele ainda é I. Mas ele pode ser IN. Ele pode ser IN. De índio. Aqui a gente fala igreja. Mas quando eu falo do índio, porque a gente sempre vai estar dando referencial no momento de exploração das vogais, e aí quando a gente vai nasalizá-las, nós precisamos dar referencial no alfabeto, o nome dos colegas na sala em algum momento. E tem o IM, porque sempre o M, a gente sabe que o M, o sonzinho do M, a gente não fala ponto de articulação para a criança, a gente não fala de fonema, a gente fala de gesto da boca. Eu sempre falo, esse tem som, olha, esse tem gesto da boca, que no momento em que você vai explorar isso. Então aqui permanece I. Tá vendo? Quando eu falo e aqui eu falo é diferente. Por que a gente precisa fazer isso? Porque no momento em que a criança lá, quando ela começa a compreender isso aqui, e ela já reconhece todos os sonzinhos de todas as letras do alfabeto, a leitura é um estalo, é um minuto, e aí não vai ser uma leitura de qualquer maneira. Ah, meu filho sabe ler, meu aluno lê bola, lê... Não, ele lê qualquer coisa, porque ele concebeu as vogais normais e as nasalizadas, as orais e as nasalizadas. E aí fica muito fácil, porque aí ele vai fazer uma leitura ativa, ele vai entender o processo. E sempre que tem o M, é bilabial. Como é que é bilabial? A boca fecha, eu faço Eu vou falar, por exemplo, uma palavrinha lá quando eu quero explorar o M. Eu vou falar de macaco. E aí quando eu junto, vai fazer E aqui percebe? De Vamos ver uma palavra que tem Me ajuda aí, Maria. Inteligente. Tá vendo? Inteligente. Ele percebeu que tem Mais uma aqui, ó. Importante. Percebe a diferença? Esse, a gente fala que é o sonzinho, eu digo sempre quando eu vou falar, eu não posso falar bilabial, eu não posso falar, eu tenho que falar de um modo que ele consiga compreender. Então aqui, ó, a língua vem aqui entre os dentes. E aqui, meus lábios fecham, a boquinha fecha. De importante. Aqui no O, porque aqui não é O, a gente pode falar socialmente, lendo as vogais, mas aqui é O. Para ser O, eu tenho que acentuar, eu tenho que colocar o acento agudo. O. Aqui, O. Óculos. Daí muda, não é? Olha o O. Esse. Ai, Edilson, como é que eu faço? Porque aqui fez O e aqui também fez O, do vovô. O som fechado. Não tem problema. Isso com o tempo a gente vai aprendendo as regras gramaticais e ele vai perceber quando é que deve colocar acento. Mas nesse aqui é tranquilo. Ó, acento aberto, eu sempre falo, acento agudo, que é o grampinho da vovó. Então aqui, olha, diferenciou. Percebe que minha boca ficou aberta? O próximo vai ser Tia é igual, professora é igual. Como é que seu aluno te chama? Como é mãe? É igual? Não, não é igual. Aqui eu fiz Nasalizou, boquinha aberta. Ônibus. Aqui, vamos falar do meu ombro? Boca fechada. Ombro. Ele vai sempre lembrar que quando estiver perto do M,
boquinha fechada, ele vai ver que o som é diferente. Quando não tiver um M, boquinha aberta. Aqui a letrinha U. O U não... Aqui ainda, gente, esqueci mais isso. Lembra que o O também pode ser nasalizado com tio. Quando eu vou colocar sempre no final da palavra, e vai acontecer isso aqui. Existem todas as vezes que tiver o A sempre no final da palavra. Por exemplo, balões. Aí fez on, lá no final da palavra. Com o tempo a gente cria algumas estratégias para ensinar algumas dicas para ele, e eles se lembram perfeitamente das dicas que a gente vai dando. Que aí aqui eu sempre falo, o A, esse an pode ser no início, pode ser no meio, mas nunca esse vai poder ser. Esse é sempre no final da palavrinha. Aí eu dou uns exemplos, mostro algumas coisas que a gente tem na sala, escreve junto. Aqui o U. O U se ele tiver acentuado, ele continua U. Ele só vai ser diferente na hora de pronunciar a palavra, porque aí o U aqui vem com mais força, mas é U do mesmo jeito. U, percebe? U. Quando fizer quando fizer a mamãe vai untar a forma. Percebe? Boca fechada. Quando eu vou escrever aqui, eu não fiquei de boca, a minha boca não ficou completamente fechada. Vamos ver alguma coisa? Único. Minha boca não ficou bilabial, né? Para vocês eu posso falar, não ficou bilabial. Aqui, ó, é bilabial. Úmido. Alguma coisa úmida. Úmido. Percebe? Bilabial. Minha boquinha fechou. Vai dizer que a boca fechou. Isso aqui a gente vai criando estratégias no decorrer das aulas, no decorrer do tempo que você for ministrando as aulas, você vai criando estratégias deles irem compreendendo isso. Então, isso hoje foi só uma pitadinha do que é alfabetizar letrando. A criança tenha entendimento de como é que isso vai ser na vida socialmente. Quando pegar uma palavra, ela já conseguir entender. Ela não precisa necessariamente chegar no final do ano para eu falar como é que é esse processo. Se vocês gostaram, compartilhe. Mande para suas amigas, para suas colegas, para as mães, tá bom? E vou gravar outros vídeos que eu quero contribuir. Eu quero ajudar quem ainda tem alguma dificuldade. Muito obrigada.